Nós somos rebeldes. É Adão e Eva, é a queda. O que mais? Afinal de contas, quem foi o culpado? Quando Deus foi repreender, gente, a culpa foi dos três. A serpente tentou, Adão se calou e Eva se deixou levar pelo sentimento e não pelo mandamento. O texto é claro. Eva olhou para a árvore, viu que ela parecia agradável. Eu não estou sentindo que essa árvore é do mal. Foi lá e meteu a mão. Curiosa! Mulherada. Será que mulher é curiosa, gente? Só assim uma curiosidade. Será que o sonho da mulher é pegar o celular do marido? Você está vendo que o Éder repete 24 horas por dia? Você está vendo? O que mais? O diabo pode ser perdoado nisso tudo? Não, porque o engano surgiu nele. Ninguém o enganou. O homem, Adão e Eva vão para o céu? Olha a pergunta que eu recebo todo dia. Adão e Eva foram para o céu? Lógico, porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus os repreendeu, mas a primeira coisa que ele fez foi matar um animal, derramar o sangue desse animal por causa do pecado dos dois e vesti-los com uma roupa nova. Aquilo prefigurava e simbolizava a morte de Cristo lá na frente, que salvaria também Adão e Eva. Então você vai encontrá-los no céu. E ai de você e de mim, se a gente quiser bater neles, porque eles só comeram uma fruta. Eu te garanto que o que nós fizemos foi muito pior do que comer uma fruta. Deus, que os meus pecados todos fossem comer uma fruta. Se colocar nós do lado de Adão e Eva, sabe que conclusão vamos chegar? Eles são os mais santos. Nós não comemos fruta não, nós pegamos foi outras coisas. E não me faça falar mais. E eu estou falando para o mais velho aqui também, tá? Estou falando para os novos, estou falando para os metidos a teólogo, para os casados, para os católicos, para os espíritos, qualquer um. Nós somos um bando de ferrado, fizemos um monte de coisa errada, desejamos o mal para as pessoas, tivemos atividade sexual que não devia, pensamos em tanta coisa errada. Filhos de Adão e Eva, isso que nós somos. Filhos de Adão e Eva. Por que a Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão não, se os dois estavam juntos na queda? Gente, lá em 1 Timóteo 2,14 fala assim: Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Porque o Adão ficou... Gente, a mulher discutindo com a serpente aqui, só para vocês entenderem, quando Deus proibiu comer da árvore, Eva não existia. Eva ficou sabendo que não podia comer da árvore através de Adão, que um dia falou com ele assim, antes de você existir, Deus me contou que não pode encostar nessa árvore aqui não. Mas na hora que ele viu a mulher dele discutindo com a serpente, ao invés dele parar, não, ele deixou a mulher sozinha, e a mulher não deu conta, e comeu, e deu para o marido também. Quando a gente não entende a queda, o que isso pode causar? Pode causar uma raiva equivocada de Deus. Muita gente hoje está com raiva de Deus por causa de tudo isso que nós estamos vivendo. Deixa eu desenhar um cenário para você. Imagina um pai que vira para o filho de 18 anos e fala assim: eu sei que você já sabe dirigir carro, mas enquanto você não tirar a carteira, não põe a mão no meu carro. Aí o filho vai lá, pega o carro escondido, sai e cai numa blitz. E aí o filho lá algemado na blitz fala assim: é culpa do meu pai. Dá vontade de dar um soco na cara do filho, sim ou não? Somos nós. Deus falou: não encosta na árvore, se encostar vai morrer. Aí a gente come do fruto e faz o quê? Eu estou com raiva de Deus. Por que ele deixou o divórcio? Por que ele deixou o Covid? Por que ele deixou as doenças? Ele não deixou nada. Fomos nós que caímos na blitz. Ele nos alertou. Só que nós fomos lá, nós sabemos de tudo. Não, deixa comigo. Deixa comigo. Vapo, se ferrou. E aí o que Satanás ainda faz? A gente ficar com raiva do único cara que tentou nos livrar disso tudo. Não fique com raiva de Deus, hein? Toma cuidado, porque se você não entender a queda, você sobe em cima de um pedestal de justiça própria e fala assim: eu não errei nada, minha vida é correta. Por que eu estou vivendo tudo isso? Porque você é filha de Eva. De Eva! Você é filha desse idiota calado, Adão.
múmia do paraíso. Se a gente não entender a queda, não entenderemos que a queda afetou plantas, animais, o clima e o cosmos. Por que tem lugar que chove demais e outro lugar está sem chover há 3, 4 anos, gente? Porque a criação ficou ferrada. Ai Deus, por que é tanta seca? Por que dá enchente? Vou te falar por que dá enchente. Porque nós enchemos a cidade de concreto, a água bate, não tem para onde escoar, tem que entrar na nossa casa, não tem o que fazer. As plantas, gente, as plantas ficaram com raiva. Deixa eu te explicar uma coisa. Animal não mordia ninguém. Quando Adão deu nome para os bichos eram tudo manso. Até os animais ficaram com raiva do que Adão e Eva fez. Hoje eles atacam a gente. Você quer me ver com raiva? É dono de cachorro que fala: o meu é mansinho, sua mãe é mansinha. Que ódio de dono de cachorro que fala isso. Não é mansinho. Seu cachorro é mansinho com você. Com os outros ele é o cão. A queda destruiu o caramelo. Se não entendermos a queda, não entenderemos que os nossos genes foram afetados. E agora nós passamos tendências ruins das mais variadas para os nossos filhos. Olha o que a gente passa para os filhos: doenças, vícios, depressão e desvios de caráter. Eu estava lendo esses dias que quem tem depressão tem 3 vezes mais chance de passar o gene da depressão para o filho. Diabetes. O pai é alcoólatra, o filho muitas vezes nasce com a tendência para o alcoolismo. A queda, gente, ferrou tudo, ferrou. A minha família tem um histórico de glaucoma. Glaucoma é uma doença dos olhos que não tem sintoma nenhum e ela simplesmente te cega. Minha mãe teve, meu pai luta, minha outra irmã, eu não tenho, mas eu tenho que ir no oculista direto, porque eu herdei isso dos meus pais, e a pressão do meu olho é um pouco alta, eu tenho que medir direto, aí eu vou ficar com raiva do meu pai e da minha mãe. Não, é a queda. Senhor, por que glaucoma comigo? Eu sou teu servo, Senhor. Oh, mula de Abraão, leia Gênesis. Leia. Não é com você. Deus não está pegando no seu pé, não. É o subproduto da entrada do pecado no mundo. O que mais? Se não entendemos a queda, não entendemos também a culpa que temos e os pecados que cometemos, semelhantes a... Sabe qual é a prova que nós somos filhos de Adão e Eva? É que a gente peca igualzinho a eles. Só teve um homem que nasceu e não fez tudo que Adão e Eva fez. O nome dele é Jesus e ele está aqui nessa manhã. Só teve um homem. Só teve um homem que não teve o seu gene corrompido. Só teve um homem, que mais? Se não entendemos a queda, não entendemos por que coisas boas acontecem com gente ruim e por que coisas ruins acontecem com gente boa. Porque o pecado entrou e trouxe a morte e o caos. Olha para mim, para de ficar indignado que gente safada, ladrão, sem vergonha prospera e que gente que é de Deus não prospera. Isso é subproduto da queda. É impossível querer um mundo justo se nós convidamos a maior desgraça do mundo para entrar no mundo, que é o pecado. É assim mesmo. Justo muitas vezes sofre e gente má muitas vezes prospera e fica em paz. Quando você quiser ficar nervosinho, Gênesis 3:6 em você. Olha ali, Senhor, olha ali. Aí Deus vai falar assim: olha Gênesis 3:6, filho, olha lá. O que mais? Não entenderemos a pandemia se nós não entendermos a queda. Por quê? Porque é um subproduto da queda. Sabe o que eu vejo a pandemia, gente? Nada mais é do que Deus tratando com os nossos pecados como humanidade e não somente como indivíduos. Porque eu já vi Deus tratar com vários seres humanos individualmente, inclusive eu. Mas agora pela primeira vez eu estou vendo papai fazer uma reunião geral. Gente, tudo bem? Eu vi que vocês estavam corridos. Resolvi, né? Pedi aí um rapaz para poder reunir vocês. Estamos aqui, eu estou aqui com a Havaiana de pau.
E ai não, eu estou indignadinho pela pandemia. Gênesis 3:6. Gênesis lá atrás, quando Adão pecou e Eva, eles disseram: vem pandemia, vem cansaço, vem divórcio, vem morte, vem corruptos vivendo uma vida boa, vem justos vivendo uma vida má, vem. Quem sabe você está aqui hoje, você nunca entendeu a queda, por isso vivia indignadinho, nervosinho. O que mais, gente? A queda deu início a várias outras quedas: queda financeira, queda da saúde, queda dos relacionamentos, queda do casamento. Você acha que Deus sonhou com o divórcio? Ai, deixa eu pôr aqui, divórcio, vai ser lindo. As pessoas casam, depois descasam. Não, ele não sonhou com isso. O que mais? A queda produziu 3 quedas, 3 mortes: morte espiritual, perdemos relacionamento com Deus; morte relacional, perdemos relacionamento com o ser humano; e a morte de nós mesmos. Olha que coisa, gente. Depois da queda nós não entendemos Deus, não entendemos um ao outro, e não entendemos nem a nós. A gente levanta de manhã, tá tudo bem, meio-dia a gente quer morrer. Aí você fala: gente, eu estou ficando bipolar. Não, é porque você é filho de Adão e Eva. Você perdeu a conexão com você mesmo, com os outros e com Deus. Eu preciso explicar isso aqui, gente, porque agora em 2 minutos eu vou explicar para vocês não a queda, mas a subida. E você só entende a subida se entender a queda. O que mais? Não entendemos nunca a necessidade de Jesus. Por causa de uma queda dessa magnitude, precisávamos de uma solução do tamanho de Cristo. Fala comigo: Cristo é a solução para a queda. Presta atenção nisso. Deus não mandou um WhatsApp, nem um Pix para resolver a queda. Ele mandou quem? Ele mesmo. Ele mandou quem? Ele mesmo. Olha o tamanho do buraco que a queda causou, gente. Ele não mandou um anjo, ele não mandou Moisés, ele mandou ele mesmo. O que mais? Jesus teria que viver como homem, igual a Adão. Ele não poderia nos salvar na forma de Deus, por isso ele teve que ser nascido de mulher. Eu já fui lá em Belém, gente, na grutazinha onde dizem que ele nasceu, no meio de fezes e no meio de animal. O Rei da Glória nasceu no meio de estrume. Mas ele teve que ser nascido de mulher, porque para nos redimir, ele tinha que estar na mesma condição que Adão estava. Ele sabe o que é solidão, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é não ter ninguém, ele sabe. Quando você ora, ele entende você, não porque ele é Deus, mas porque ele viveu na carne o cansaço, o desprezo, a dor, os pregos. O que mais? Ele teria que enfrentar a serpente também. Assim como Adão e Eva enfrentaram a serpente, ele enfrentou. Foi aonde? No deserto. Só que ao invés dele cair na conversa da serpente, a serpente teve que abandoná-lo, porque ele não caiu na conversa dela. Eu fico imaginando o capeta. Puxa, aqueles 2 no jardim, foi 2 palavras e eu já levei no bico. Esse aqui, estou 40 dias tentando essa miséria. Gente, Jesus estava com fome. Eu não sei você, mas eu com fome, eu quero agredir todas as pessoas. Fosse eu e Satanás lá, eu não ia cair não, eu ia cair em cima dele de soco. Quem fica nervoso quando está com fome? Eu já estou vendo alguns já com fome. Quarta coisa, ele teria que viver uma vida perfeita, cumprindo a lei toda, sem quebrar um mandamento sequer. Jesus, gente, viveu uma vida perfeita. Sabe quantos mandamentos ele quebrou? Nenhum. Ele cumpriu a lei de Moisés, 633 mandamentos, ele cumpriu todos. Ele cumpriu em meu lugar e ele cumpriu em seu lugar. O que mais? Ele teria que enfrentar 2 jardins. O jardim do Getsemane, que foi onde ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua. Bom, Adão e Eva não enfrentaram um jardim e perderam. Jesus foi lá no jardim do Getsemane e ele se curvou diante da vontade do Pai. E depois ele teve que enfrentar um outro jardim, que é o jardim que eu já fui nele várias vezes também, que é o jardim do túmulo, que é onde tem a montanhazinha. Gente, o Gólgota é metade da altura da Lagoinha. Fica ali naquela altura assim, é uma montanhazinha, uma colinazinha. Foi ali que ele morreu. Tem um jardim do lado, chama jardim do túmulo. E naquele jardim ele não arregou, ele foi até o fim. Homem para valer.
encarou todo mundo. Ah, se eu fosse Jesus, na hora que aqueles caras começassem a falar, se tu és o filho de Deus, desce da cruz. Eu ia arrancar a cruz assim, ó. E eu ia voar com ela nas costas e dar um rasante, arrancar a cabeça dessa raça do inferno toda. Fala mais de mim? Não, imagina, você é Deus, tem todo o poder, você pode piscar um olho e eles morrem. E ele assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Homão ou não é? Homão ou não é? Você é homem. Outra, ele teria que morrer uma morte perfeita, carregando em seu corpo todos os pecados do mundo. Jesus virou, gente, a maior lata de lixo do universo. Todos os pecados do mundo foram colocados em cima dele. Todos. Posso falar uma coisa para vocês que eu tenho comigo? Eu acho que Jesus não sentiu os pregos, não sentiu aquela espada do lado, não sentiu a coroa de espinho, porque o peso que ele estava sentindo muito pior, era os pesos de todas as nossas mentiras, pornografias, safadeza, corrupção. Isso tudo foi colocado nele. Eu tenho comigo uma teoria que ele nem sentiu prego, nada disso, que isso era só uma dor física, mas a dor da alma dele. Ele deu um grito e falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que o Senhor virou as costas para mim, Deus? Sabe por que ele virou as costas para o filho? Porque ele é santo e ele não pode ter comunhão com o pecado. E naquele momento ele se fez pecado por nós. Para quê? Para resolver a queda. O que mais? Ele teria que ressuscitar para dar vida àqueles que também um dia haveriam de crer nele. E ele ressuscitou. Ele está vivo aqui hoje. O que mais? Ele teria que enviar aqueles que viram tudo isso para contar essa notícia no mundo inteiro. Ele enviou. Somos nós. Ele enviou a gente. O que mais? Ele teria que voltar para o céu e se assentar ao lado do Pai, onde ele está hoje. Sabe para quê? Interceder por nós. Jesus continua fazendo sua obra aqui, ó. Não acabou não. Enquanto eu estou pregando aqui, sabe o que Jesus fala com o Pai? Pai, ajuda o meu filho lá a pregar. Ajuda as minhas ovelhas lá de Lagoinha. Ajuda. Ele intercede por nós. Resumindo, a subida de Cristo ao Calvário e depois a subida para o céu foi a única solução que Deus encontrou para a queda do homem no jardim. É só quando você entende a queda que você entende a magnitude do que Deus fez por mim e por você. E eu quero encerrar lendo um texto, Romanos 5. Abre lá comigo, Romanos 5. Se depois de ler Romanos 5,12 você não entender, eu não sei mais o que te falar. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Sabe o que esse verso 14 acabou de dizer? Mesmo quem não pecou igual Adão e Eva está sofrendo as consequências do que Adão e Eva fez. Olha o verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se compara a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também,
por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.